Questãozinha. Agora a questãozinha de ótica, tá? Um professor pediu a seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como nesta figura. Então, repetindo, um professor pediu a seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostra a figura. Então, Bruno respondeu: professor, isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. Respondeu Bruno. Isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. Tomás explicou: esse fenômeno, professor, está relacionado com a alteração da frequência da luz quando esta muda de meio. Tomás explicou: esse fenômeno está relacionado com a alteração da frequência da luz quando esta muda de meio, ou seja, do ar para a água. Considerando essas duas respostas, é correto afirmar que, então, vestibulando, ó, aqui existe o ar e aqui existe a água. Quando a luz passa do ar para a água, para cá, para cá, para cá, quando a luz passa do ar para a água, ela sofre um fenômeno chamado de refração, que ela mudou de meio. Mas a frequência da luz continua a mesma, como eu já disse, porque a luz foi produzida lá pela fonte, lá no Sol. É como aquela questão do violão. O cara produziu a onda lá no violão, então a frequência lá na corda é a mesma da frequência da onda nas moléculas do ar. A frequência não muda. Então o Tomás já está errado. Agora, Bruno disse que isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. É verdade. Quando a luz vem e atinge a água, a luz no ar, preste bem atenção, vestibular. A luz, quando vem no ar, essa luz branca, ela vem em todas as cores. E você não consegue ver o arco-íris, porque ela vem no vácuo, no ar, né? Então ela vem ali, todas as luzes vêm com a mesma velocidade. Então elas estão juntas. Quando essa luz pega, por exemplo, a água ou na chuva, que a gente vê o arco-íris, quando pega uma gota d'água, que a luz vem, todas as luzes, a luz branca do Sol vem com todas as luzes com a mesma velocidade. Quando ela pega uma gota d'água, aí ela está mudando de meio, do ar para a água. Quando ela entra na água, o índice de refração da água é diferente para cada cor. Porque cada cor também, devido a entrar no meio, tá? Cada cor que vem na luz do Sol, azul, vermelho, amarelo, quando entra na gota d'água, mudou de meio, também muda a velocidade. Cada cor tem uma velocidade diferente, tá? É por isso que quando nós observamos o arco-íris, porque quando vem no ar, todas as cores vêm com a mesma velocidade, então elas vêm conjunta, a luz branca. Quando ela entra na gota d'água da chuva, elas se separam, porque tem velocidades diferentes. Então ela muda, porque o índice de refração na água, para cada cor, tem um valor diferente. Então elas se separam. Ocorre, né, que a luz, ao atingir a água ou a gota da água lá na chuva, tá, vai ocorrer aí o espalhamento dessas cores, ok? Então, o que é que acontece? Nós vamos ter como resposta que o arco-íris é formado devido à velocidade da luz na água ser menor do que no ar, tá? Então, cada luz vermelha, amarela e verde vai ter uma velocidade diferente e menor que a do ar, tá? E se elas têm velocidade diferente, elas têm desvio diferente, por isso que ocorre lá essa parte da difusão aí e as cores se separam, ok? Então, a explicação do arco-íris ou dessa colher que quando você coloca dentro de um lápis, você coloca dentro de um copo e ele parece estar quebrado, é devido à velocidade, tá, da luz, que na água ela muda. E é por isso que também ocorre o arco-íris, porque a velocidade de da luz na água para cada cor é uma velocidade diferente, porque o índice de refração da água para cada cor tem um valor diferente, ok? Então, vamos voltar para a questão. Bruno respondeu: isto ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. É por isso mesmo, tá? E Tomás disse: esse fenômeno está relacionado com a alteração da frequência da luz quando muda de meio. A frequência da luz não muda,
ela continua a mesma. Então, na água, no ar, entrou na piscina, a frequência é a mesma. Ok? Então, lembre-se, o fenômeno da refração é devido à velocidade da luz na água ser diferente, ok? A mesma coisa, essa é a explicação também para o arco-íris, beleza? Além de outros fatores que eu já expliquei para vocês. Vamos para a próxima questão, vestibulando. A figura 1 mostra uma vasilha cheia de água até a borda sobre uma balança. Nessa situação, a balança registra um peso P1, registrou lá um peso P1. Um objeto de peso P2 é colocado nessa vasilha e flutua, ficando parcialmente submerso, como mostra a figura 2. Um volume de água igual ao volume da parte submersa do objeto cai para fora da vasilha. Então vamos ver o que é a situação. Ele deu essa figura 1 e disse que essa vasilha aqui estava cheia d'água, tá? A água totalmente cheia aqui. Aí ele disse que pegou e colocou esse corpo aqui. E quando colocou esse corpo, ele ficou equilibrado e uma parte de água caiu, transbordou. Ok? Aí ele pergunta, com base nessas informações, é correto afirmar que na figura 2 a leitura da balança é. Com base nessas informações, é correto afirmar que na figura 2 a leitura da balança é. Então, ó, aqui era a balança, ela tinha uma certa leitura, P1, tá? Na situação 1, e quer saber na situação 2, tá? Então vamos reler o problema rapidinho. A figura 1 mostra uma vasilha cheia de água até a borda sobre uma balança. Nessa situação, a balança registra um peso P1. Um objeto de peso P2 é colocado nessa vasilha e flutua, ficando parcialmente submerso, como mostra a figura 2. Um volume de água igual ao volume da parte submersa do objeto cai fora. Aí ele pergunta, tá aí, ó, a vasilha 1 cheia d'água, indicava um peso P1, como ele disse, e ele pegou e colocou um objeto que ficou flutuando e uma parte da água caiu, tá? Igual a parte submersa desse objeto caiu. Aí ele quer saber, essa leitura da balança vai ser maior, vai ser menor? O que é que vai acontecer? Então, vestibulando, olha só, aqui eu tenho indicação P1. E aqui, quando eu botei esse objeto, vai ficar P1 mais P2, o que é que vai acontecer? Turma, observe que esse objeto, ele tem a força-peso. O peso do objeto, tá? Agora, se ele está equilibrado, é porque nós sabemos que aparece uma força para cima, chamada de empuxo, que equilibra, porque se não tivesse o empuxo, se não existisse o empuxo, só ia ter a força-peso, todo objeto descia até bater. Então, sempre que você desloca a água, aparece uma força vertical de baixo para cima, chamado de empuxo, mas é uma força, a gente chama de empuxo, mas você pode dizer que é uma força. Então, toda vez que você desloca a água, aparece uma força de baixo para cima, tá certo? E se esse corpo ficou equilibrado, é porque essa força, esse empuxo, é igual ao peso, ok? Esse empuxo é igual ao peso. Ora, se caiu água, tá? A água que cai, ou seja, foi o líquido deslocado. Então, o empuxo é exatamente o peso do líquido deslocado. Então, se o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado e ele equilibrou esse peso que foi aí colocado, né? Então, significa dizer que a balança não vai se alterar, tá? Então, eu tenho igual a P1, ok? Igual a P1. Agora, lógico, deixa eu apagar aqui. Isso só vai ocorrer porque um peso, tá aqui o peso do objeto, isso só vai ocorrer porque caiu a água, saiu a água para fora, tá? E essa água deslocada, tá? Ela tem o mesmo peso, essa água que cai fora vai ter um peso, tá? Agora, o peso desse líquido que caiu fora é exatamente o empuxo. E o empuxo
disse que o peso ficou flutuando, então é porque o empuxo é igual ao peso, então o peso foi igual ao peso do líquido que caiu fora, o peso do corpo. Então aqui não vai alterar, eu vou ter a mesma indicação, ok, vestibulando? Então lembre-se disso, tá? Que aí nesse caso a indicação da balança será a mesma. Por quê? Porque primeiro o corpo ficou flutuando, então significa dizer que quando ele flutua, que o empuxo foi igual ao peso do corpo. E a gente sabe que o empuxo é igual ao líquido que se deslocou, né? O peso do líquido que se deslocou. Como o peso do líquido que se deslocou caiu para fora, então significa dizer que ele foi substituído pelo peso do corpo. Então vai dar o mesmo valor. Vestibulando, para cá, para cá, para cá. Na questão subjetiva, na revisão de segunda-feira, a gente vai fazer questão dessa com cálculo. Mas para a prova objetiva você tem que lembrar, se o corpo ficou equilibrado e a água caiu fora, então a balança vai indicar a mesma coisa. Agora, lógico, se o recipiente fosse grande, eu botasse o corpo e essa água não caísse fora, então lógico que a balança ia indicar um valor a mais, tá certo? Beleza? Mas nesse caso, como caiu e o corpo ficou equilibrado, então porque a massa que caiu fora é igual ao peso do corpo, então substituir o corpo pela água que caiu fora. Então a indicação é a mesma. Agora, se esse corpo afunda, aí não. Então aumentaria o peso. Mesmo a água caindo fora, se ele afundasse, então a balança indicaria um peso maior. Mas como ele ficou flutuando e a água caiu fora, então o peso é o mesmo. Então qual é a situação em que o peso vai ser o mesmo? A indicação da balança vai ser o mesmo. Quando o corpo fica flutuando e quando a água cai fora, tá certo? Beleza? Então não perca essa questãozinha aí, se por acaso aparecer para vocês, ok? Mas vamos fazer uma questãozinha agora boa, uma continha bem rápida, mas eu tenho certeza que essa questão vai ser muito boa para vocês na prova objetiva.